gente, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a pararem de esquecer as palavras na hora de falar inglês. Eu sei que isso é muito comum, mas eu vou te contar dos 4 métodos que eu usei que me ajudaram a solucionar esse problema e mitigar isso conforme o tempo foi passando e eu fui estudando. Então vamos começar. O primeiro método é o sorteio de palavras, tá? Como você vai fazer isso? Assim que você acabar um capítulo do seu livro ou um conjunto de vocabulários, você vai fazer uma lista em ordem aleatória com todas as palavras. Depois você vai escolher um tópico para você conversar. Pode ser um tópico relacionado a essas palavras, geralmente é mais fácil se for relacionado a essas palavras. E você vai se obrigar a colocar essas palavras dentro desse tópico. Como você vai fazer isso? Você vai pegar a palavra de uma a uma e começar a falar sendo obrigado a utilizar aquela palavra. Utilizou a primeira? Beleza, vai para a segunda. Não é para fazer frase solta, é para fazer uma coisa de um tópico grande. Agora, quando você é obrigado a colocar aquela palavra dentro de um contexto e continuar discorrendo sobre aquele mesmo tópico, você vai ser obrigado a fazer a mesma coisa que acontece na conversa. Você vai ser obrigado a lidar com a mesma ansiedade, com a mesma pressão. Por que é tão importante você continuar com o mesmo tópico? Quando você está falando, você não fica mudando de tópicos o tempo inteiro. Quando você tenta treinar isso fazendo só frases, você está fazendo conexões quebradas. E você não faz isso geralmente na fala. Se você conseguir colocar 3, 4 palavras em um mesmo tópico, já é uma grande evolução. É melhor do que fazer uma frase. Tudo bem que se você estiver começando agora, tudo bem, faz frases soltas, mas tenta o mais rápido possível começar a juntar mais de um vocabulário nesse mesmo contexto e fazer um tópico maior. Então, por exemplo, você quer usar a palavra although, social media e anxiety. Como que você faria isso? Although I like social media, it causes me anxiety. Demorar até o seu cérebro pensar em como encaixar 3 palavras em uma frase só. Então vai acabar que vai dar umas 2, 3 frases, mas desde que elas sejam conectadas, está tudo bem. Although I like apple, I hate apple pie. Aí depois você faz uma frase assim, I hate social media, I have anxiety. São assuntos quebrados, eles não se conectam. O próximo método é escrever textos com esses vocabulários. E como você vai fazer isso? Se você está muito no início, isso vai ser provavelmente difícil você escrever uma redação, porque às vezes você nem tem vocabulário suficiente para fazer isso. Eu sugiro sempre coisas maiores, então assim, parágrafos para quem está começando é uma boa ideia. Agora, se você já está mais no nível intermediário, trabalha com redações, você vai pegar esses vocabulários e vai ser obrigado a colocar numa mesma redação de um mesmo tópico. É a mesma ideia do primeiro método, você manipular melhor as palavras. Se, por exemplo, que você tem uma árvore e você quer chegar até a ponta dos galhos. Você começa ali da raiz, você consegue chegar até a ponta do galho. Agora, se você tira o tronco da árvore, você não consegue chegar na ponta do galho porque você não tem um caminho. Nosso cérebro trabalha com caminhos, ele não trabalha com coisas soltas e perdidas e que voam ali dentro. A gente tem conexões para tudo, a gente armazena as coisas de acordo com as experiências que a gente viveu e tudo mais. Então, se você não tem um caminho para lembrar aquela palavra, você não vai lembrar ela. Se você começa de um tópico grande e dele você vai destrinchando uma introdução, um argumento 1, argumento 2 e conclusão, você vai conseguir mapear muito melhor onde você usou cada um desses vocabulários e memorizar muito melhor. Você vai lembrar que você escreveu um texto de um tópico X, pode ser, por exemplo, sustentabilidade, e se você vai conseguir lembrar dos seus argumentos relacionados àquele assunto, e dos argumentos você vai lembrar os vocabulários que eu usei para validar esse argumento e para expressar esse argumento. E aí você vai conseguir lembrar muito melhor esses vocabulários que estão no seu livro. O próximo método é gravar áudios, que é uma coisa que eu falo muito aqui no canal e eu fico batendo na mesma tecla sim, porque isso pode definir se uma pessoa vai conseguir ou não aprender inglês. O que eu digo de gravar áudio? Sempre quando você for fazer conversação ou for fazer justamente o primeiro método é fazer esse sorteio de palavras, se grave falando. Mas por que gravar áudios? Porque antes de dormir ou quando você tiver aqueles 5 minutos, você pode escutar o áudio que você gravou de uma conversação. E como vocês vão gravar esses áudios? Quando você fizer um sorteio de palavras, como no primeiro método, uma conversação ou uma redação, você vai gravar áudios de você e vai guardar no seu celular com o tópico e você vai escrever lá do lado se aquele é um áudio de redação, do que é, pra ficar mais fácil de você achar depois. E o que você vai fazer com isso? Antes de dormir, 5 minutos antes de dormir, ou quando você tiver 5 minutos durante o dia, você para e escuta esses áudios. Vai ajudar muito na sua memorização. Fora o fato que você vai ver erros que você cometeu e que você sabe que não tá certo falar daquela forma, mas que na hora que tem a pressão e a ansiedade e tudo mais, você acabou falando, mas você mesmo vai conseguir se corrigir. E isso é muito bom, porque a gente acha que tem que ser sempre um professor para corrigir a gente. E não, às vezes a gente mesmo consegue se corrigir e ver o que a gente tá fazendo de errado. Inclusive, para essa questão da conversação, a gente tem uma comunidade do Discord para fazer conversação semanal. Então entra lá que o link tá aqui embaixo, é tudo gratuito. Lá você vai encontrar gente que também quer aprender inglês, gente disposta a fazer conversação por nível de inglês. Então assim, vai te ajudar muito, porque você armazenar alguma informação na sua memória de longo prazo, você precisa bater na mesma tecla, você precisa de repetição. Em vez de você ficar relendo uma redação, por exemplo, você vai modificar a forma que você tá fazendo essa revisão. E isso é uma coisa que um professor meu de história falou pra mim. A sua revisão só tá sendo boa se você tá transformando ela em algo novo. E é justamente isso, a gente tá transformando uma coisa que a gente já tem em várias outras coisas novas que vão auxiliar a gente a memorizar isso de uma forma melhor.
Sorteio de palavras você pode continuar fazendo com palavras repetidas, pegar as palavras que você já treinou e treinar novamente, porque esse é o ponto da fala. A fala é justamente você lidar com essa manipulação de vocabulário, usar várias palavras em contextos completamente diferentes. Mas fora repetir o sorteio, se você tem o áudio, você consegue fazer repetição de uma forma muito mais fácil e assim, sem desculpa de não tive tempo, não tive lugar, porque você pode sempre pegar um fone e colocar no ouvido durante 5 minutos para escutar. O próximo método é você fazer um speaking que envolva vocabulários de um mesmo tópico. Mas por que isso? Porque vai ser mais fácil de você memorizar. Aquela mesma ideia de um assunto grande funciona melhor do que vários assuntos fragmentados. E é por isso que na nossa comunidade no Discord a gente define assuntos semanais, porque a gente faz conversação girando em torno de um tópico só. Inclusive tem um canal aqui no YouTube que eu usei muito para estudar para um certificado de inglês, que é de um professor para a prova do TOEFL. E por mais que eu tava fazendo o Cambridge CPE e não o TOEFL, os vídeos dele foram super úteis, porque ele tem vídeo de vocabulários. Então, por exemplo, ambiente de trabalho. Ele tinha um vídeo só falando de trabalho, vocabulários relacionados a isso. E vocabulários que são principalmente importantes para essas provas de speaking e tudo mais, que você tem que mostrar que você sabe. Mas é claro que é útil para qualquer pessoa. E para quem tá querendo aprender vocabulário por tópico, eu vou colocar um link de um site aqui embaixo, onde ele separa vocabulários por tópico. Então, se você vai no tópico música, lá tem todos os vocabulários relacionados à música, como que fala acorde, como que fala nota. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e me contar aí embaixo o que vocês acharam. E é isso, tchau!